Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 4. Bem, o escritor de Hebreus, ele teve esse objetivo de escrever essa epístola para ali mostrar, aos israelitas que Jesus é o Filho de Deus, que o plano da salvação de Deus era chegado aos homens através da pessoa de Jesus, na mensagem do Evangelho e na obra expiatória que Cristo fez ali na cruz do Calvário. Ele que foi constituído como o sumo sacerdote, não por causa da lei, mas porque ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, e também porque ali a oferta que ele deu, para pagar a dívida do pecado foi o seu próprio sangue, foi a sua própria vida. Então, o escritor de Hebreus, nos 2 primeiros capítulos, ele tem o cuidado de entrar assim profundamente na cultura judaica, porque ele aqui mostra Jesus como o Filho de Deus, e superior aos anjos. Por que isso? Porque os ensinos, que falam sobre os anjos são ensinos muito fortes dentro do judaísmo. Eles têm um respeito muito grande pelos anjos, porque como diz lá em Gálatas capítulo 3:19, fala que a lei foi trazida, pelos anjos. Foi dada a Moisés através dos anjos. Então eles têm um respeito, dentro da cabala judaica nós vemos que eles têm ali, o cuidado até de nomear os anjos, e com isso também existem muitas verdades, muitos assuntos que realmente, batem com as escrituras, mas tem muitas fábulas, que o próprio apóstolo Paulo falou, para não ficar dando ouvido às fábulas judaicas, aos ensinos que não se comprovam, e para que os irmãos não ficassem assim, entrando em questões difíceis e também ficassem contendendo, porque não é o objetivo do servo do Senhor. Então, aqui o escritor ele apresenta Jesus superior aos anjos, porque sabemos que Jesus ele foi rejeitado pelos seus, Eles esperavam que Jesus fosse um Messias político, que fosse livrá-los ali das mãos do Império Romano, Só que Jesus ele veio, teve essa primeira missão de salvar o seu povo, de tirar o seu povo ali das obrigações infinitas da lei, para se obter a justificação. E a palavra diz, em Gálatas, que as obras da lei não tinham poder ali, não tiveram poder de aperfeiçoar, nem aquele que ministrava, que era o sacerdote, quanto o povo. Não aperfeiçoaram. Então, por isso que Cristo teve que se manifestar. Então, os judeus, eles não aceitaram ali o fato de Jesus se manifestar como Filho de Deus, e ter que morrer da maneira como ele morreu na cruz do Calvário. Porque eles não conseguiam compreender as profecias, a palavra de Deus, que foi clara, falando sobre a missão do Messias. Então aqui o escritor de Hebreus ele fala, dessa superioridade de Cristo em relação aos anjos, porque a obra que os anjos fizeram, entregando a lei e ensinando os antepassados sobre a lei, foi muito grande. E Cristo ele veio com o Evangelho de Deus, E a palavra diz até no Salmo 8, fala que o Filho do Homem ele veio numa posição inferior aos anjos, mas de glória e de honra o coroaste.
né? Então está querendo dizer que Jesus ele veio numa posição inferior temporária, porque Jesus precisava vir numa forma mortal, né? Como todos os homens, porque ele precisava morrer na cruz do Calvário. E os anjos não, eles são imortais, né? Então foi temporário essa inferioridade de Cristo, né? Mas foi para cumprir a sua missão. Tanto que quando ele cumpriu a missão, né, a palavra diz, né, aqui, que o Senhor, ele tomou o filho e deu a ele uma posição mais elevada. Disse: venha, assenta-te à minha destra. Né? Então deu a Cristo a posição mais alta entre todos os seres espirituais. Né? E falar sobre isso, né? Esses 2 primeiros capítulos falam por que Cristo é superior aos anjos, né? Porque o seu nome é superior ao nome deles, né? Ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram, daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, né? Aqueles que no mundo dos mortos. É o nome de Jesus, não é o nome de Miguel, de Gabriel ou de qualquer outro ser angelical, né? Com isso eu não estou querendo dizer que os anjos não têm mais importância. Eles têm sim. Eles têm a importância deles, está até escrito aqui em 1,14, que todos eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a eterna salvação. Então eles continuam o seu trabalho, mas o escritor de Hebreus ele estava mostrando que a obra que Cristo fez foi superior à obra dos anjos, porque ele é o Filho de Deus, né? Então aqui, né, Cristo, né, Deus chamou ele de filho e ele não disse isso a nenhum dos anjos. E também ordenou aos anjos que o adorem. E qual é a glória dos anjos? Né? São poderosos em força, ciência. Né? Eles são príncipes, né? Potestades. Mas a glória de Cristo é a sua autoridade. Ele está acima de todo o principado, de toda a potestade. O seu governo é eterno. A Cristo foi dado um governo eterno. E também um título, né, de Rei dos Reis. Então, Deus colocou o Cristo à sua destra, numa posição mais elevada. É isso que está dizendo esses 2 primeiros capítulos de Hebreus. Né, de uma maneira bem resumida aqui falando, né? Mas de maneira nenhuma Deus tirou ali, né, a importância dos anjos dentro do desenvolvimento, né, do seu reino, do plano da salvação. Para o nosso próprio Cristo ali, né, ele comprovou a função dos anjos quando eles iam ali serviram a Jesus no deserto, quando ele passou aqueles 40 dias. Foram os anjos que foram servir a Jesus, né? Quando ele esteve no Getsêmani, ali em profunda angústia, porque era chegada, né, a hora da sua morte, e os anjos ali estavam consolando através de palavras, né? Ali o próprio Filho de Deus. Então você vê que os anjos eles continuam um trabalho maravilhoso. Só que é importante falar sobre isso, porque os assuntos dos anjos é um assunto, né, de maior problemas de seitas e heresias no mundo. Muitas heresias e muitas seitas são ali, né, criadas em cima desse assunto. Todas as religiões falam sobre os anjos e colocando a eles ali numa posição que não foi a posição que Deus deu a eles, posição de adoração.
né? Então o objetivo desse vídeo, né, é mostrar que Cristo, né, o Filho de Deus, a mensagem, o trabalho que Cristo fez é maior do que os anjos fez, porque a obra de Cristo foi uma obra que nos livrou da morte do pecado, nos reconciliou perfeitamente a Deus, né? E mesmo que ele tenha sido colocado temporariamente numa posição, né, inferior à dos anjos, mas foi para que ele cumprisse a sua missão de morrer na cruz do Calvário. E hoje ele se encontra à destra de Deus, intercede por todos aqueles que se achegam a Deus através do seu nome, através da sua vida. Amém? Que essa palavra possa trazer para você alegria, que você possa glorificar o nome do Filho de Deus, né? Por quanto Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, né? E o nome dele é um nome que está sobre todo o nome. E o seu nome tem poder, né? O seu nome tem poder para salvar, para curar, para libertar, para mudar vidas, né? E para fazer grandes coisas, né? No nosso meio e no mundo. Amém? Que você possa ficar na paz do Senhor Jesus.